A gente vem fazendo um caminho simples, totalmente espontâneo, mas indicando sempre a mesma direção. E na nossa última conversa, eu disse a você que o que é imprescindível para que você seja de fato um cristão é que você se submeta à lei da vida. Porque se nós não nos submetemos à lei da vida, nós somos apenas religiosos com uma alcunha de cristãos. Mas, como você já viu, para ser cristão, o indivíduo tem que amar, porque aquele que ama é nascido de Deus. E todo aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você tem a informação do Evangelho e ama a Deus com o amor de Deus, que eu já defini algumas vezes aqui, você é cristão. Se você não tem a informação do Evangelho, mas ama a Deus com o amor de Deus, você é cristão. Mas se você tem a informação do Evangelho e não ama, segundo o amor de Deus, você não é cristão. E tudo quanto o Evangelho promete, como sendo harmonia, paz, equilíbrio, um poder para viver que excede a todo entendimento, todas essas coisas monumentais, anunciadas como presença de Deus na gente, realidade de Deus em nós, não se cumprirão jamais, e a nossa vida existe em frustração, e no coração fica aquela angústia que diz: eu acho que o Evangelho é só falação, ele não realiza os bens que promete. E de fato não realizará jamais, enquanto a gente não botar o pé no caminho da obediência, que é um tema sobre o qual já falamos muito. E a obediência não é a códigozinhos externos, é ao princípio, é ao código de interpretação da vida, é ao modo de pensar de Jesus, é a mente de Cristo em nós. Então, se é assim, nós chegamos no ponto em que é preciso entender, discernir o que significa essa lei da vida. De certa forma, você já sabe o que é. A lei da vida é tudo aquilo dentro do que Jesus, como homem, se comportou e nos ensinou a comportarmos-nos. Esta é a lei da vida. Não está escrita em pedras, não está escrita em manuais. Ela é um caminho, é verdade, é vida. Por isso Jesus disse: vem e segue-me, aprenda comigo. Aprendei de mim. É olhando para ele que eu aprendo a lei da vida. E no caminho de Jesus, o que sobressai, e não só no caminho imediato histórico de Jesus, mas o que decorre desse caminho como ensino, com aplicativos que recaem sobre todos os âmbitos e dimensões da nossa vida. O quê? Em primeiro lugar, Jesus deu ênfase na lei precípua da vida, que é a lei da graça, a lei do perdão. Ele contou parábolas a respeito disso, como a do credor incompassivo, um indivíduo que foi perdoado do imperdoável, mas não conseguiu perdoar alguém que a ele devia, e foi perverso na aplicação da sua vingança, do seu justicismo. E Jesus disse: então ele vai ser lançado ao cárcere, e de lá não sairá até que pague o último centavo, pois assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Ou, quando ele nos ensinou a orar, o centro relacional daquela oração é: perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas faltas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
A ênfase dele o tempo todo foi essa. Não digo a vocês que perdoem até 7 vezes num dia ao próximo arrependido, mas até 70 vezes 7 se houver necessidade. Se ele vier e pedir perdão. Ele disse, quando você for deixar a sua oferta no altar, se perceber que você tem algo contra alguém e alguém está magoadíssimo por causa do que você fez a essa pessoa, deixe no altar a sua oferta, vá reconciliar-se com o seu irmão. Esta é a ênfase de amar o inimigo, orar pelo que persegue a gente, é o mesmo espírito, é um olhar a priori perdoador, que segue Jesus o tempo todo, até a cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E você vê, por exemplo, Judas o trai, mas Jesus não puxa esse assunto do Judas que o traíra nem um minuto. A ressurreição não tem conversas sobre traições. E o Pedro que o havia negado é apenas afirmado, afirmado, afirmado e afirmado. O que nos faz ver que Jesus prova no caminho dele como é precípua essa lei da vida. Aquele que perdoa tem vida, aquele que não perdoa jamais terá vida. Pode fazer o que queira, pode dedicar-se ao que desejar, pode tentar substituir perdão pelo que bem entender, não terá vida, não terá. Não terá, não tem jeito. Não há como a promessa do Evangelho se realizar na sua vida se o seu coração está cheio de amargura, de raiva, de perdão, de vingança, de ressentimento, de vontade de dar o troco. Não existe graça de Deus para quem não nutre graça de Deus pelo próximo nem pela vida. É tudo muito simples de entender. E aí não adianta você dizer, eu não alcancei ainda a perdoar essas pessoas, mas eu estou jejuando há anos. E assim eu espero que Deus me compense. Eu não perdoo, mas eu sou um bom colaborador. Eu não perdoo, mas eu sou um bom frequentador. Eu não perdoo, mas eu sou um leitor assíduo das Escrituras. Eu não perdoo, mas do pessoal que é meu amigo, Deus sabe que eu faço todo o possível para agradá-los. Não vai adiantar nada. Se você não puser o pé nesse chão da lei da vida e não agir assim todos os dias, quero perdão, perdoo. Quero harmonia com Deus, no que depender de mim, terei paz com todos os homens. Quero que a minha loucura, se ela acontecer, tomara que não, mas se acontecer, receba misericórdia, devo ser misericordioso, antecipadamente com todas as pessoas. Esse é o primeiro passo. Não começa em nenhuma tábua da lei de Moisés, é aí, nesse caminho, nessa vereda. Ninguém botou o pé na lei da vida se, tomando consciência do grande perdão, da grande graça recebida, não for um transferente da mesma graça, do mesmo perdão, da mesma bondade, da mesma limpeza de coração e de alma para com o próximo. A segunda, lei da vida, essencial, que decorre disso, que está vinculado, porque todas elas se vinculam, e se vinculam à graça de Deus, é o que Jesus disse, o que quereis que os homens vos façam, fazei isso vós primeiro a eles. Essa é a lei da vida propositiva. Propositiva, eu não tenho que esperar ser ferido para perdoar. Eu já me antecipo. E o que eu quero receber, eu dou. O que eu quero que me visite, eu trago. O que eu quero que me abençoe, é com isso mesmo que eu abençoo o outro. O que eu desejo
que me alcance é o que eu faço em bondade recair sobre o meu próximo. O que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. E aí você tem que fazer o exercício de se imaginar nas situações mais diferentes da vida. Que é quando você pode se imaginar falido, você pode se imaginar abandonado, você pode se imaginar traído, você pode se imaginar mal falado, você pode se imaginar todas as coisas ruins, como aquelas que vêm com a calúnia. E se imaginando assim, o que você gostaria que os outros fizessem a você? Se você estivesse com fome, com sede. Jesus disse, é fácil saber o meu caminho, é fácil entender a lei da vida. Ponha na situação de miséria, de carência, de necessidade, de solidão, e o que você quereria que os homens fizessem de bom a você, faça isso você primeiro a eles. É assim que é. Eu vou continuar na nossa próxima reunião.